Olá, turma do sexto ano, boa semana. Estamos aí começando a segunda semana de atividade na nossa sala de aula virtual. E nessa semana, em PD2, nós vamos dar continuidade ao que eu comecei a falar na semana passada, que foi um pouco da história em quadrinho, onde eu pedi que vocês fizessem uma atividade buscando o significado de graphic novels, comic books e mangás. Vamos começar falando um pouco sobre essa atividade que alguns alunos retornaram e eu não gostei do que eu vi. Vocês estão aí, vocês têm em mãos uma ferramenta fantástica de pesquisa que é a internet. Então, procurem se aprofundar nas pesquisas, no significado, nas pesquisas que vocês fazem. Porque o que alguns alunos me retornaram foi muito superficial. Gente, história em quadrinho, todo mundo sabe que tudo isso tem a ver com história em quadrinho, mas vão mais além. O que é que significa o termo mesmo? O que que é? Qual é o significado? Quais são as características? E isso poucos fizeram. Então, busquem aprofundar o conhecimento de vocês. Busquem trazer mais informação na pesquisa que vocês fazem. Não fiquem só na superficialidade do estudo. Busquem mais, estudem mais, se esclareçam mais. Esse é o objetivo de estudar, sabe? De procurar conhecimento. Então vamos ver se nos próximos trabalhos vocês trazem mais informações sobre o que for pedido, tá certo? Hoje nós vamos comentar um pouquinho sobre a graphic novels. O que são as graphic novels? Graphic novels é um termo que foi criado por um importante quadrinista norte-americano chamado de Will Eisner. Will Eisner foi um quadrinista que trabalhou, isso na década de 40, ele foi o criador de um personagem na época chamado de The Spirit, que foi o principal personagem das histórias de Will Eisner. Claro que ele criou várias outras histórias, mas The Spirit foi o personagem que o consagrou. The Spirit era um detetive que vivia na cidade de Central City e desvendava os mistérios que aconteciam lá na cidade. E a partir desse personagem que deu a Will Eisner uma grande fama, ele montou um estúdio que trabalhou com grandes quadrinistas da época, entre eles o Bob Kane, que é foi o criador do Batman, trabalhou com Stan Lee, o criador de grandes personagens da Marvel, como o Incrível Hulk, como Homem-Aranha, como Homem de Ferro. Ele trabalhou também com Bob Kane, que foi o criador do Batman. E o Will Eisner, na época, ele teve uma ideia. Foi trazer para a história em quadrinhos um pouco da história de vida dele. E ele criou, então, ele falando um pouco da vida dele, ele criou isso através dos quadrinhos, ele criou quase um livro. E aí ele levou para uma editora para ser publicado. A editora não achou que aquilo não era vendável. Então ele disse o seguinte, o Will Eisner, não, mas isso aqui que eu estou trazendo para vocês não é um comic book, é uma graphic novel, é uma inovação na história em quadrinho tal. Então ele criou esse termo praticamente ali na hora. E aí a editora comprou a ideia dele, publicou aquela história dele, que era quase como um livro, e aí a partir daí ficou conhecido, né, o termo graphic novel para especificar ou caracterizar essas histórias em quadrinho, que elas são mais roteirizadas, elas trazem um pouco, elas comentam um pouco sobre uma história de vida ou um relato bem mais aprofundado, tá certo? E aí ficou então o termo graphic novel. Para ter como exemplo um pouco do que eu estou falando, eu vou trazer para vocês mostrar essa graphic novel aqui, que é de uma escritora iraniana. Essa graphic novel chama Persepolis. Ela, nessa graphic novel, ela traz um pouquinho, ela comenta um pouco da história de vida dela. Olhem que os desenhos são simples, né? Mas ela traz um relato da vida dela durante um dos períodos mais sangrentos do regime islâmico, que ela era uma criança e ela passou por grandes dificuldades nessa época. Ela viveu grandes violências ali durante o período do regime islâmico lá foram 25 anos que ela passou grandes dificuldades. E ela criou essa graphic novel comentando um pouco sobre essa história de vida dela, trazendo um pouco esse relato do que ela passou na época.
e olha que é no formato de um livro. Isso é graphic novel. Ela é uma história em quadrinho na forma de um livro, é um romance através de uma história em quadrinho, tá certo? Você tem ali o texto que conta toda uma trajetória, é um texto literário, e aí você tem isso feito em forma de quadrinho, tá certo? Então a graphic novel a gente pode resumir como assim, é um livro em forma de quadrinho, um romance em forma de história em quadrinho. E outro exemplo é esse aqui, que é do Art Spiegelman, que é uma história que foi uma graphic novel premiada com o prêmio Pulitzer. Prêmio Pulitzer, para quem não sabe, é um prêmio jornalístico concedido tanto à literatura como a textos jornalísticos de grande repercussão. É o maior prêmio do jornalismo norte-americano. E Art Spiegelman ganhou esse prêmio, o Pulitzer, com essa publicação dessa história em quadrinhos chamada Maus, aonde ele traz um relato histórico do drama vivido pelos judeus durante a Segunda Guerra Mundial nos campos de concentração nazista. Então tudo aquilo, aquele sofrimento, olha, ela é preto e branco, então ele traz esse relato histórico, né, do período da Segunda Guerra Mundial, do Holocausto, ali dos dramas dos judeus, e em formato de livro. Então a graphic novel, ela inovou nessa questão. É um romance, é um livro feito por história em quadrinho, com um roteiro mais elaborado, com uma história real, que traz um relato real. Claro que tem as art novels que não são histórias reais, são histórias criadas, mas com um roteiro muito mais elaborado, algumas com os desenhos também muito mais elaborados. Algumas graphic novels chegam a ter os seus desenhos feitos com arte mesmo, com nanquim, então você tem aquele desenho mais estruturado. Agora é importante frisar que uma das características principais da graphic novel é isso, é trazer um relato verídico, um relato histórico, uma questão que tem a ver com a atualidade, com o que uma história de vida, ou a história sobre determinada pessoa, enfim. Deu para entender? Só que dessa maneira mais romanceada, quase um livro mesmo, é uma literatura. É história em quadrinhos alçada ao nível literário. Ok? Espero que vocês tenham entendido. E muitas graphic novels trazem essa questão da história de vida. Professor, mas o que é que isso? De repente tem... Eu vou fazer uma atividade com vocês com base nisso tudo que eu comentei, tá? Vocês vão criar, já que a graphic novel traz um pouco desse relato, né, de vida, de história, como é que vocês fariam uma graphic novel de acordo com esse período que nós estamos vivendo de pandemia, de quarentena? Como é que seria o seu relato através da história em quadrinho? Será que de repente a gente não poderia fazer isso também e no final a gente juntar tudo num livro, né? E fazer uma graphic novel trazendo esse relato de vocês? É a atividade que eu vou propor. Vocês vão pegar uma folha, no caderno de desenho de vocês ou numa folha A4, vocês vão dividir em 4 quadrados, 4 retângulos, né? 4 partes, tá? E criar aqui um relato da quarentena, desse período de pandemia que nós estamos vivendo, tá? Mas um relato seu, da sua vida, o que você está fazendo, pelo que você está passando, é um relato seu, da sua história, desses dias de pandemia que você está passando aí. Então, o primeiro quadrinho você vai dividir num espaço, aqui eu dividi assim, vertical. Esse quadrinho menor vai ser o título que você vai dar para a sua história, tá certo? Dê um título, coloque o seu nome ali no cantinho. Pode ser, ao invés aqui que eu fiz horizontal, de repente pode ser assim na vertical, pode ser na horizontal. Você vai colocar o título na horizontal. E aí você vai criar, então, em cada, digamos assim, quadrinho, você vai criar um relato do seu dia a dia. Tá? No dia tal eu passei por isso, no outro dia eu passei por isso, no outro dia, né? Como é o seu relato da pandemia? O que você está vivendo?
Como é que é esse período que você está enfrentando? Então você vai pensar muito bem e vai tentar relatar algumas coisas do seu dia a dia em quadrinhos, tá certo? Agora, um detalhe, caprichem, tá? Façam colorido também, porque vocês vão colorir. Então, atenção, faça uma coisa bem caprichada, porque depois a gente vai juntar esses trabalhos. E talvez até eu disponibilizar uns aí através da rede social para a gente fazer um mural. Então, caprichem, faça uma coisa bem planejada, bem organizada, tá? E pode pedir ajuda para alguém da sua casa para dar uma força, te ajudar nas ideias e tentar elaborar junto com algum familiar seu. Tá certo? Então isso vai estar aí. Quando você fizer, você vai tirar uma foto e vai postar para mim através da sala de aula para eu ver como é que ficou o seu trabalho. Tá bom? Algumas informações mais vão estar aí. E quarta-feira a gente vai estar online, eu vou estar em online num horário para auxiliar vocês nas dúvidas de vocês. Tchau, meus queridos. Um abraço, boa semana, até semana que vem. Tchau.